Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje vamos explorar o universo das equações do segundo grau. Vou guiar vocês por tudo que precisam saber para entender e resolver essas equações que são extremamente importantes na matemática e aparecem em diversos concursos e provas. Se você já estudou equações do segundo grau, este vídeo será excelente para reforçar e aprofundar os seus conhecimentos. E se é a primeira vez que você está vendo este assunto, fique tranquilo, pois explicarei tudo detalhadamente. Vamos dividir o nosso estudo em 4 partes interessantes. O que são as equações do segundo grau e qual é a fórmula geral delas? Como resolver essas equações usando a famosa fórmula de Bhaskara? Alguns exemplos práticos para treinarmos. Casos especiais, como raízes reais e complexas. Acompanhem comigo esta jornada matemática. Primeira parte. O que é uma equação do segundo grau? Vamos começar pelo básico. Uma equação do segundo grau é uma equação polinomial que tem esta forma: ax² mais bx mais c que é igual a zero. Observem que a, b e c são os coeficientes e x é a nossa incógnita, a variável que precisamos descobrir. Por que segundo grau? É simples, porque o maior expoente do x é 2. Aqui estão alguns exemplos para ficar mais claro. Para identificar os coeficientes de uma equação, o processo é bastante simples. Basta comparar com a forma geral da equação. No primeiro exemplo, observe que o coeficiente a é o número que acompanha o x². Aqui a é igual a 2. O coeficiente b é o número que acompanha x, então b é igual a 3. Já o coeficiente c é o termo independente, ou seja, o número que não está associado a x. Aqui c é igual a menos 5. No segundo exemplo, não há nenhum número explícito acompanhando o x². Quando isso acontece, a é igual a 1. O coeficiente b ainda é o número que acompanha o x, que neste caso é menos 4. O termo independente, c, vale 4. No terceiro exemplo temos a igual a 5. O termo que contém x não aparece, significa que b é igual a 0. O termo independente c é o número que não está associado a x, e aqui vale 7. Portanto, para identificar os coeficientes, basta comparar a equação com a sua forma geral e atribuir os valores a, b e c. Um aspecto interessante. Podemos visualizar a solução de uma equação do segundo grau no gráfico de uma parábola. Dependendo dos valores dos coeficientes, essa parábola pode abrir para cima ou para baixo. E as soluções são os pontos onde ela cruza o eixo x. Segunda parte. Como resolver uma equação do segundo grau? Agora, vamos ao ponto principal. Como resolver estas equações? O método mais comum é usando a fórmula de Bhaskara. Para isso, precisamos dos coeficientes a, b e c. A fórmula é esta: x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b² menos 4ac sobre 2 vezes a. Esta fórmula nos dá as raízes da equação, ou seja, os valores de x que satisfazem a equação. Acompanhem comigo. Um elemento muito importante nesta fórmula é o discriminante, que chamamos de delta. É a parte que fica dentro da raiz quadrada. Delta é igual a b² menos 4ac. O valor de delta é crucial, porque ele nos informa quantas soluções a equação tem. Vamos resolver um exemplo passo a passo para ficar mais claro. Peguem seus cadernos e vamos resolver juntos.
Vamos resolver a equação 2x² mais 3x menos 5, que é igual a zero, usando a fórmula de Bhaskara. Primeiro passo: identificar os valores. Aqui A é igual a 2, B é igual a 3 e C é igual a menos 5. Segundo passo: calcular o delta. Aqui temos b² e b vale 3. Então dá 3². Depois, menos 4 vezes A vezes C. A vale 2 e C vale menos 5. Então, substituindo dá menos 4 vezes 2 vezes menos 5. Aqui agora a potência de 3² dá 9. E multiplicando menos 4 vezes 2 dá menos 8, que multiplicado por menos 5 dá 40. Agora fazendo essa soma resulta em 49. Delta vale 49. Terceiro passo: aplicar a fórmula. Substituindo os coeficientes na fórmula, temos aqui é menos o valor de b, então fica menos 3. Mais ou menos, e dentro da raiz é o valor de delta, que já temos e vale 49. Dividido por 2 vezes A, que vale 2. Agora simplificando, resulta em menos 3 mais ou menos 7 dividido por 4. Aqui vamos dividir em duas partes. Primeiro, menos 3 mais 7 resulta em 4, que divide por 4 resulta em 1. Segundo, a subtração menos 3 menos 7, que resulta em menos 10, que divide por 4. E podemos simplificar por 2 e resulta em menos 5 sobre 2. Viram como funciona? Agora vamos ver alguns casos especiais. Terceira parte: casos especiais e interpretação das raízes. O valor de delta é muito importante, porque ele nos informa quantas raízes reais a equação tem. Observem, se o delta for maior do que zero, a equação tem duas raízes reais diferentes. Na questão anterior, já vimos um caso semelhante. O valor de delta foi 49, que é maior do que zero, indicando que a equação possui duas raízes reais e distintas. Ao resolvermos, encontramos as raízes 1 e menos 5 sobre 2. No entanto, nem sempre o delta resulta em duas raízes reais e diferentes, como veremos em outros casos, onde o valor de delta pode levar a diferentes tipos de soluções. Se o delta for menor do que zero, a equação não tem raízes reais, mas tem duas raízes complexas conjugadas. Vamos ver exemplos de cada caso. Exemplo 1. x² menos 4x mais 4 é igual a zero. Então, substituindo os coeficientes na fórmula de delta, temos delta igual o valor de b² menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C, o que resulta em 16 menos 16, que é igual a zero. Então, delta é igual a zero. Não vamos resolver, mas se usássemos a fórmula de Bhaskara, encontraríamos uma raiz dupla. Exemplo 2. x² mais 2x mais 5, que é igual a zero. Calculando o valor de delta, o valor de b² menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C, que resulta em 4 menos 20. Obtemos menos 16, que é o número menor do que zero. Então, o delta é menor do que zero. E nesse caso, não existe raiz quadrada de um número negativo. Portanto, a equação não terá raízes reais. As raízes serão complexas. Exemplo 3. 3x² menos 2x menos 8, que é igual a zero.
Calculando o delta, temos o valor de b ao quadrado menos 4 vezes o valor de a vezes o valor de c, que calculando obtemos 4 mais 96 e obtemos 100, que é maior do que zero. Como delta é maior do que zero, a equação terá duas raízes reais e diferentes. Podemos observar que o discriminante delta é muito importante, pois mesmo sem resolver a equação, podemos saber como serão as raízes da equação. No gráfico, isso fica bem visual. Se o delta é positivo, a parábola corta o eixo x em 2 pontos. Se é zero, ela toca o eixo x em um ponto só. E se é negativo, ela não toca o eixo x. Quarta parte: aplicações práticas e problemas para resolver. Vamos aplicar o que aprendemos em uma situação do dia a dia. Imagine que vocês querem descobrir a altura máxima que uma bola atinge quando é lançada para cima. Parece complicado? Não se preocupe, vamos desvendar isso juntos usando uma equação matemática simples. A trajetória da bola forma uma curva chamada parábola, que é descrita por uma equação do segundo grau. No nosso exemplo, essa equação é h de t é igual a menos 5t ao quadrado mais 20t mais 10, onde h é a altura da bola em metros e t é o tempo em segundos. Para encontrar o ponto mais alto da trajetória da bola, precisamos achar o que chamamos de vértice da parábola. Existe uma forma simples para isso. T é igual a menos b sobre 2a, onde a e b são os coeficientes da nossa equação original. No nosso caso, a é igual a menos 5 e b é igual a 20. Vamos substituir na fórmula e fazer o cálculo juntos. T é igual a menos 20 sobre 2 vezes a, que vale menos 5, que é igual a menos 20 sobre 10, que dividindo obtemos o tempo de 2 segundos. Isso significa que a bola atinge o seu ponto mais alto após 2 segundos. Agora, para descobrir qual é a altura máxima, substituímos t por 2 na nossa equação original. h de 2 é igual a menos 5 vezes 2 ao quadrado mais 20 vezes 2 mais 10. Primeiro, calculamos 2 ao quadrado, que vale 4, que multiplicado por menos 5 dá menos 20. Agora multiplicamos 20 por 2, que dá 40. Por fim, somamos tudo, menos 20 mais 40 mais 10, e obtemos 30. Portanto, a altura máxima que a bola atinge é 30 metros. Não é incrível como a matemática nos ajuda a entender o mundo ao nosso redor? Com essas equações, podemos prever exatamente como objetos se movem no ar. Isso é usado em muitas áreas, desde esportes até engenharia aeroespacial. Na próxima vez que você lançar uma bola para cima, lembre-se, há muita matemática por trás desse movimento simples. Agora tem um desafio para vocês. Um jardim retangular tem uma área de 60 metros quadrados e seu comprimento é 5 metros maior que a largura. Encontre as dimensões do jardim usando uma equação do segundo grau. Deixem suas soluções nos comentários, responderei e ajudarei quem tiver dúvidas. Para concluir, hoje nós vimos como resolver equações do segundo grau usando a fórmula de Bhaskara. Interpretamos o valor do delta e aplicamos o conhecimento de problemas práticos. Espero que vocês tenham apreciado tanto quanto eu. Se gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Se ficou alguma dúvida, é só deixar nos comentários que responderei. E não perca os 2 vídeos relacionados que estão aparecendo na tela agora. Clique neles para continuar explorando este mundo incrível da matemática. Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo.